Oi pessoal, estamos aqui novamente agora para conversar com Álvaro. Vocês escolheram semana passada e a gente vai entender um pouco mais quem é Álvaro. Quem já conhece sabe que ele fala bastante, então talvez eu nem vou precisar fazer muita pergunta. Olá pessoal, meu nome é Álvaro Campos, tenho 30 anos, sou natural aqui mesmo, de Petrolina. Estou na Vale hoje como supervisor externo e tenho uma filha de 12 anos chamada Amanda. Antes de trabalhar aqui, eu sei que você já teve várias experiências, né? A última, que é o que eu lembro de você na entrevista, você fala que era motorista de ambulância, né? Aí conta como era esse dia a dia. Sim, eu ingressei na área da saúde, eu acho que no ano de 2014. Então, eu passei um bom tempo lá, né? Passei mais de 6 anos trabalhando na área. E para mim foi uma experiência incrível, aquela convivência com as pessoas, né, com o paciente, aquele cuidado com o amor de alguém, foi muito gratificante essa parte da minha vida. Eu já trabalhei na área da saúde também, né, então eu sei que a gente lidar com o paciente às vezes é um pouquinho complicado, principalmente no meu caso, era a saúde pública, né, então o atendimento já é marginalizado, digamos assim, as pessoas não confiam tanto ou então não acreditam tanto. E lidar com saúde, eu sei que às vezes existem alguns problemas ou algumas falhas e lidar com a morte de um paciente. E como você era motorista de ambulância, então muitas vezes você pegava o paciente em estado grave para levar para outra cidade, outro lugar. E como era para você lidar com isso no dia a dia? Assim, como o senhor mesmo falou, eu era motorista de ambulância e passar por essas situações, e eu fui o que mais passei, porque eu era motorista de ambulância avançada, né? Então eu só pegava realmente aqueles pacientes que a vida já ia complicada. Graças a Deus, na maioria das vezes, a gente conseguia cumprir nossa missão, conseguia chegar ao destino final, mas infelizmente tinha aquelas situações onde a gente não conseguia chegar, né? Como eu falei, a gente pegava paciente muito debilitado, com muita dificuldade, precisando de muito tratamento. Não que a minha equipe não fizesse o possível, mas a gente pegava os pacientes mais complicados. E no começo foi complicado para mim. Quem é da área da saúde pode até falar o que eu estou dizendo, que tem situações, tem pacientes, que por mais que você veja vários pacientes todo dia, tem aqueles que marcam, né? E eu tenho aqueles pacientes que eu me emociono assim, até de lembrar, que eu consigo lembrar o nome, que eu consigo lembrar de onde saiu, que eu consigo lembrar para onde ia, e que de uma certa forma dá uma lição pra gente, né, que a vida é só um sopro e que faz a gente valorizar mais o que a gente tem. No período da pandemia, no auge da pandemia, você ainda estava lá nas ambulâncias, né? Então provavelmente você passou por isso muitas vezes, né? E na época da pandemia, como eu falei aqui, eu trabalhava na USA, né? Que era a unidade de suporte avançado. E na época da pandemia, foi... quem viveu ali, eu me emociono mesmo. Porque quem viveu aquilo ali sabe o quanto era difícil. Eu falo assim porque eu fui criado por vó, sabe? E todo mundo sabe que a casa da avó é a nossa casa, é a nossa família. Então eu prezo muito a família. E as situações que eu vi no ambiente de trabalho, onde a gente via pai, mãe, filho, às vezes 5, 6 pessoas da mesma família, em uma situação onde você não quer que uma pessoa esteja. Mas às vezes a gente chegava em cidade, a gente chegava em unidades, quando a gente via 7 pessoas da mesma família. Quem teve a oportunidade de ver o que realmente era aquilo, talvez a gente tenha uma noção, porque as TVs, as redes sociais, o pessoal divulgava muito o dia a dia, mas ainda era superficial do que você realmente viu ali. E como eu disse, eram situações que você, só eu estar aqui já vale a pena, entendeu? Talvez que você não pode ver desse jeito, mas quem viveu ali entende que só da gente estar aqui hoje fazendo entrevista, ou até mesmo exercendo uma outra atividade, ou até mesmo fazendo qualquer coisa do dia a dia, não enxerga que foi uma oportunidade que Deus te deu. Qual a maior lição que você aprendeu, no caso, que você leva para a vida desse período de pandemia, desse período que você levava e trazia tantos pacientes em estado grave?
Como eu falei mais cedo, a lição que a gente leva é justamente essa, que a vida é um sopro. Como eu disse, o Senhor, a gente aprende muito com a vida do outro. E esse tempo foi muito complicado. Eu posso dizer situações de pessoas que é simples você entender. Como, Alva? Tinha paciente que eu cheguei a levar no estado super grave. Paciente que hoje, 4 horas da tarde, eu estou levando para uma unidade de saúde com suporte avançado numa outra cidade, porque a tua cidade não tem condições. Mas o que aconteceu? Essa pessoa, ontem à noite, estava no aniversário de criança. E ontem à noite ela está no aniversário de criança e hoje, 24 horas depois, ela está entubada, indo para um hospital totalmente longe da sua casa. Então, como é que uma pessoa, num pouco estado de tempo, assim, num pouco período de tempo, um dia de noite a mulher estava no bar, o nome dela era Patrícia. Um dia de noite ela estava grávida, 8 meses, peguei ela na cidade de Jeremoabo. Um dia antes a mulher estava num batizado. De uma criança, batizado foi pela manhã, estava no almoço, lá da família e tal, não se sentiu bem. 6 horas da noite do outro dia eu estava levando a mulher entubada, de 8 meses, para uma unidade, para um hospital em Salvador. E a lição é essa, é justamente isso, que é só um detalhe. A situação que você está agora, a vida que você está agora, ela pode modificar, pode mudar. Do jeito que acontece coisas boas na vida das pessoas, também acontecem coisas ruins. E a lição que eu tenho é essa, como eu falei, é que a vida é um sopro. Uma hora você pode estar numa situação, logo mais você não está mais. Mudando um pouquinho agora de história, né? Ou de direção. Depois de ter aprendido tudo isso no processo da pandemia, de tudo que você passou, e agora você está na Vale Imóveis, e a gente trabalha aqui com algo totalmente diferente, né? Como é que você enxerga a sua vinda para cá? Qual a importância do seu papel aqui na empresa? Então, como a gente conversou, eu era da área da saúde e foi nesse período de pandemia que eu comecei a pensar mais na minha família, comecei a pensar em estar mais em casa. E durante a pandemia a gente cumpria horários de trabalho que chegava a 30, 40 horas para descansar 8 para trabalhar mais 40 horas, porque realmente foi complicado. E isso foi um dos pilares da minha transição de serviço. Eu vim trabalhar aqui na Vale porque eu gosto de trabalhar na área de construção, eu gosto de trabalhar na área de produção. Eu não falei no começo, mas eu amo números. Por incrível que pareça, eu sou muito apaixonado pelos números. Sou formado em matemática, né? Estou iniciando uma pós em probabilidades, né? Em probabilidades financeiras, porque é uma área que eu realmente gosto. E quando eu tive a oportunidade de ingressar aqui na Vale, pode parecer até meio nada a ver, mas realmente trabalhar com números é o que me deixa animado. E aqui a gente trabalha com medidas, com conferência, com isso, com aquilo. E então foi algo que me instigou a me ingressar, como é que eu posso dizer? A me apaixonar cada vez mais pelo serviço. E aqui, como a gente sempre fala, a gente trabalha, faz parte do sonho de outras pessoas, né? E você tá lá na ponta final. Você geralmente é que vai com os meninos deixar os móveis, você é que vai quando eles terminam de montar para conferir, faz esse acompanhamento. Como é para você esse momento, no caso, fazer parte do sonho de outras pessoas, que talvez seja um pouquinho contraditório do que o que você fazia antes, né? Que aí você lidava muito com momentos difíceis de pessoas. E agora não, você está num momento feliz, um momento de realização para muitas pessoas, que é a construção ou a finalização de um ambiente, de uma casa completa, como a gente já fez várias. Então, como eu comecei a falar, eu sou um cara que valoriza muito a família, né? A gente falou do meu antigo emprego, mas a gente pegou muito na parte difícil da história da humanidade, né? Mas como eu disse, eu passei longos anos lá. Então, antes disso acontecer, tinha muita coisa boa. Eu falei das situações de alguns pacientes, mas eu também levava paciente para casa e eu via a felicidade da pessoa em receber aquele seu ente, receber aquele seu filho, aquela sua mãe em casa, entendeu? E isso me deixava